Está no ar o episódio 43 do podcast ADU, gravado no dia 16 de agosto de 2023. No final de julho desse ano, o IBGE divulgou dados inéditos sobre a população quilombola no Brasil. Cerca de 1.300.000 pessoas se identificam como quilombolas, segundo o censo. Ou seja, pessoas que têm laços históricos e ancestrais de resistência com a comunidade e com a terra em que vivem. Isso corresponde a 0,65% da população total do país. Falar dos quilombos e dos quilombolas no cenário político atual é falar de uma luta política. São quase 474 mil domicílios com pelo menos um morador quilombola. O Nordeste, ele concentra quase 70% dos quilombolas, com um grande destaque para os estados da Bahia e do Maranhão. Juntos, eles têm 50% dos quilombolas do país, ou seja, das 5.570 cidades brasileiras, 1.696 têm moradores quilombolas, o que corresponde a 30,5% do total. 87% dessa população vive fora dos territórios oficialmente delimitados para quilombolas. E no episódio de hoje nós vamos conversar com Maíra Rodrigues da Silva, primeira quilombola mestre da Unicamp, que traz uma análise sobre a importância desses dados inéditos sobre a população quilombola no país divulgados pelo IBGE. Eu sou Cristina Segato e juntamente com meu colega Paulo Samartim, damos as boas-vindas à nossa convidada Maíra Rodrigues da Silva, bióloga, mestre e doutoranda no programa de Geociências da Unicamp, integrante do Grupo de Pesquisa e Ação em Conflitos, Risco e Impactos Associados a Barragens, o CRIAB da Unicamp, compondo também o Grupo de Trabalho Meio Físico e Biótico. Maíra é assessora da equipe de articulação e assessoria às comunidades negras do Vale do Ribeira. Ela é quilombola de Ivaporunduva, na cidade de Eldorado, no estado de São Paulo. Ela é também jongueira da comunidade Jongo Dito Ribeiro, de Campinas. Seja bem-vinda, Maíra. Maíra, bem-vinda. A primeira pergunta daqui da nossa entrevista do podcast é sobre a comunidade quilombola a qual você pertence. Ela foi referenciada pela primeira vez por meio desse censo do IBGE. Na sua opinião, qual que é a importância desses dados para a compreensão da realidade das comunidades quilombolas no país? Bom, Cris, eu sou de uma comunidade chamada Ivaporunduva, no município de Eldorado, aqui em São Paulo. Eu acho que antes da gente, sempre é bom, né? Esses dados, eles trazem à tona uma discussão muito importante, né? Que antes de pensar a importância, ou melhor, para compor essa importância, a gente pensar a questão da visibilidade. Então, os nossos territórios, a partir desses dados, a gente vai ter, pela primeira vez, né? A não ausência de informações sobre de onde estamos, quem somos nós, não só na minha comunidade, mas em todo o país. Então, por isso, esses dados são importantes no âmbito nacional e parte disso por uma reflexão histórica, né? Então, as comunidades quilombolas, eu costumo dizer que elas estão na formação da construção, elas estão intrínsecas na formação da construção do nosso país, né? São 5 séculos de invisibilidade, elas são importantes na construção dentro de vários setores, se a gente pensar até inclusive econômicos. Muito do que a gente vê na nossa historiografia oficial não nos relata, nos conta, e foi durante muito tempo pouco citada em vários relatos históricos. A gente sempre, quando fala dos quilombos, você vai ver os quilombos, conforme fala o professor Flávio Gomes, você vai ver sempre os relatos de quilombos ou em
registros policiais ou referentes a escravizados fugidos em alguns boletins também da própria igreja e tal. Então, na historiografia oficial, a gente não aparece. Por isso, esses dados agora eles se tornam muito importantes para nos colocar também como uma população que compõe a história do nosso país. Tem um dado também que eu gostaria de compartilhar referente à primeira pergunta, que é com relação a essa questão da invisibilidade da população quilombola, né, durante, enfim, esses 5 séculos, eu costumo dizer que elas representam, quando a gente pensa na construção histórica, e principalmente na luta da população negra escravizada para a libertação, né, do povo negro do sistema escravocrata, ela tem uma grande contribuição. Isso é, os quilombos eles estavam ativamente, durante todos os séculos de escravidão, na luta pela liberdade do povo negro. E não só nesse sentido, mas também quando a gente pensa nos povos vindos do continente africano, nesse processo de diáspora, existe também uma contribuição científico-tecnológica em que esses povos trazem, porque eles não foram meramente trazidos como escravos, assim como escravizados, então todo o conhecimento, e aí eu coloco sim como ciência e tecnologia, porque eram conhecimentos importantes, inclusive para alguns setores na agricultura, na construção, enfim, né, até nos serviços básicos que essas populações elas detinham. Então, se a gente pensar na própria metalurgia, né, na mineração durante o ciclo do ouro, não só do ouro, mas na própria metalurgia do ferro, as populações da Costa do Ouro, a população o povo Fanti-Achante, as mulheres Mina, o povo Bantu, que veio de uma porção grande do continente africano. Então, todos esses que vieram para cá, eles vieram, sem dúvida, trazendo esses conhecimentos que são fundamentais depois para o nosso desenvolvimento científico, enfim, que a gente tem no decorrer da história do nosso país. E parte dessa população, sim, residia nos quilombos, né? Então, os quilombos, eles ajudam nos motins, estão ali estruturados dentro desses motins que foram fundamentais para a libertação dos escravizados das fazendas e também na própria, todo o esforço que foi para a gente ter a Lei Áurea e a própria abolição da escravidão. Maíra, numa entrevista recente que a gente viu que você deu para o G1, você diz que a denominação quilombola vai além do território físico. Esses dados do censo, eles realmente refletem a realidade das comunidades quilombolas no Brasil? Esses dados, eles refletem parcialmente, né, essa realidade das comunidades, porque eu até trouxe aqui um resuminho que eu acho importante a gente falar. Como eu já disse, sobre essa questão da visibilidade, a gente está falando de 1.327.802 pessoas, né, que se autodeclararam quilombola. Destes, a maior parte, inclusive, está na região Nordeste, 68,2%. E algo interessante que chamou a atenção desse dado é com relação à população que reside dentro e fora do território. 87,41% das pessoas, elas residem fora do que a gente chama de território físico, né? E é por isso que e aí 12,59% reside dentro desse território que a gente chama de físico. E por isso que eu coloco que o ser quilombola, ele ultrapassa o que a gente chama de meio físico e ele se estende ao ambiente que a gente está carregando a nossa territorialidade. Está dentro das nossas tradições, da nossa forma de pensar e pensar em relação às nossas cosmovisões, esse território não somente físico. Então, a partir do momento em que eu saio do meu território, eu também carrego ele. É óbvio que esses dados eles vão trazer agora uma relevância, principalmente para a gente pensar políticas públicas, porque não são só escolhas desses que estão residindo fora, deles estarem fora, mas sim, às vezes e muitas vezes, né, como foi em toda a história, desde a história do campesinato, se a gente pensar os quilombos como parte do campesinato, que também foram
passaram por esse êxodo por conta, principalmente da questão de fundiária, né, de não ter o título da terra, muitos desses se sentem obrigados a saírem de seus territórios. E depois, num contexto mais atual, se a gente for pensar pela questão de violações de direito, pela questão de acesso a políticas públicas, né, muitos desses estão fora. Mas isso não significa que a territorialidade ela não nos alcance para além do espaço físico. Maíra, você como a primeira mestre quilombola formada pela Unicamp, eu queria perguntar como é que a academia ou a sociedade civil ou mesmo o governo podem usar esses dados para promover ações concretas em favor das comunidades quilombolas? Essa pergunta ela é bem importante e ela tem que ser amarrada com uma discussão, né, com as perguntas anteriores, que é: agora, né, com esses dados, a gente pode sim exigir do Estado políticas públicas que garantam, como diversos serviços, políticas públicas, que eles se estruturem melhor para a população quilombola e, sem dúvida, com relação à educação. Então, eu faço parte de uma grande minoria que já conseguiu acessar esse espaço acadêmico de formação formal, né? Mas, infelizmente, hoje nós temos um problema lá na outra ponta, que é o acesso às nossas crianças e a um ensino de qualidade que respeite as nossas políticas de educação quilombola. Então, eu venho de uma geração que teve que enfrentar muitas dificuldades, sobretudo, enfim, né, correndo vários riscos para poder acessar uma educação de qualidade, né? Então, eu estudei em escolas que a gente tinha, não só eu, né, eu ainda tive dentro da minha comunidade, do meu território, ainda um pouquinho de facilidade, mas tem outros que tinham mais dificuldade, acordavam 3:30 da manhã, caminhavam 9 quilômetros, ou quando tinha ônibus, faziam esse trajeto já de ônibus, mas tinham dificuldades porque em Rio Cheio a gente tinha muitos tinham que atravessar, seja de canoa ou de balsa, depois percorriam com um ônibus muito vulnerável, né? Eu brinco que a gente conseguia ver, tinha um ônibus na minha cidade, de Eldorado, chamava Bonequinha, o ônibus era cedido pela prefeitura. A gente conseguia ver a roda do ônibus e a gente tinha que andar com cuidado pelo assoalho por conta do perigo que tinha. O ônibus era super lotado, porque também era a única condução que algumas pessoas conseguiam andar, e a gente estudava no distrito. Depois de muita luta, né, e nesse distrito também na época não tinha essa política para a educação quilombola, a gente ainda não estava em pauta isso no nosso sistema de ensino estadual aqui em São Paulo, e aí com muita luta, de muita militância dos próprios quilombolas, de docentes quilombolas, a gente conseguiu a nossa escola quilombola. Isso faz com que a gente tenha e represente, assim como a população negra, um buraco em relação ao nosso sistema formal de ensino. E quando a gente vem a ocupar o espaço acadêmico, seja pelas ações afirmativas, no meu caso, eu entrei na universidade pelo ProUni, e também essa oportunidade de acessar um espaço de uma universidade pública se deu primeiro por um trabalho, né, realizado pelo projeto de extensão que é a ITCP, que para mim é fundamental em todo o trabalho de extensão que a gente tem na Unicamp. Depois, né, além da ITCP, a gente tinha um programa muito importante que hoje não funciona mais, que é o Programa de Comunidades Quilombolas. Esse sim foi um programa muito importante porque a gente teve acesso nos quilombos com estudantes e professores que iam até os quilombos, mostrando para a gente que existia a possibilidade da gente fazer a universidade. No meu caso, foi através de um cursinho, né? Esse programa era coordenado pelo professor já aposentado Celso Lopes, da FE, e foi fundamental, porque foi ali a primeira vez que a gente teve acesso a essa abertura, né, da janela, né? A gente brinca que entrar na universidade não as portas elas não abrem, muitas vezes a gente tem que romper, quebrar mesmo, porque os buracos, as desigualdades de ensino, elas são muito grandes. Então, programas como esses de incentivo, né, de cursinhos populares, que hoje a Unicamp já vem trabalhando muito bem melhor nessa área, né, muito já mais lapidado, eu acho que são fundamentais. E eu tive esse acesso muito por trabalhar na extensão, na ITCP, conseguir prestar pelo Enem o ProUni, né, e ser uma aluna cotista pelo ProUni. Hoje, inclusive, a gente teve, agora recentemente,
novamente a questão da reafirmação, né, das cotas raciais e a importância também, dentro agora da questão das cotas, são as cotas para quilombolas. Porque eu costumo dizer que nós, populações quilombolas, o povo quilombola ele é uma população negra específica. Sua maior parte, as comunidades elas estão no meio rural e elas descendem, né, elas são atravessadas por uma cosmovisão, dentro de uma matriz africana que está totalmente, ela é específica, ela é singular àquele território. Ser quilombola é estar ligado à sua terra, é estar ligado à sua ancestralidade, às suas tradições, mas existe uma matriz para isso. A gente tem formas de conversar, às vezes específicas, dialetos específicos, vestimentas, alimentação e a relação, principalmente, sobretudo, com a floresta. Né, os quilombos, eles ajudam na manutenção dessa biodiversidade. Então, somos povos, assim como os povos irmãos, os povos originários, nós somos povos específicos. Isso significa que pensar a inserção do povo quilombola na universidade, quanto uma mudança de transformação e de reparação histórica, é importante, né, que as universidades pensem nisso. E, sobretudo, também a Unicamp, que agora a gente tem um cursinho pelo programa Colmeia, cursinhos, né, que é um programa lá de Limeira, que é o cursinho para quilombolas e tal. Essa é uma ação importante, mas a gente refletir também sobre as cotas na universidade é, sem dúvida, fundamental para a gente dar esse avanço. Então, eu fui uma das primeiras, né, fui a primeira a me formar quanto mestre. Hoje eu carrego isso com um olhar de orgulho, mas também de aviso, né, de pensarmos junto coletivamente a universidade em todo o seu âmbito, né, enfim, todas as esferas, inclusive para que esse número não seja tão pequeno, mas agora já em 2023 a gente tenha um número maior, em 2024, quem sabe, de outros estudantes de graduação e na pós quilombolas também. Foi importante você ter falado sobre o Colmeia, porque foi um assunto do nosso podcast anterior. Então, a gente já faz referência aqui para quem quiser conhecer o cursinho Colmeia, que é um cursinho pré-vestibular popular, fomentado aqui pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, né, um cursinho gratuito. E se você tiver curiosidade, entre no nosso episódio anterior, que é exatamente sobre o Colmeia, que está fazendo um excelente trabalho aí. Viu, Maíra? A partir desse olhar que você colocou para a gente, né, dessas informações que estão começando a tomar mais consistência, quais as medidas que você acha que devem ser priorizadas para melhorar não só a qualidade de vida, mas os direitos das comunidades quilombolas? Como eu havia dito, a gente tem então aí uma grande reparação histórica por parte do Estado e das instituições para fazer, né? A gente fala bastante dessa questão do racismo estrutural. Nós, quanto quilombolas, estamos entranhados nas bases desse racismo, né? Por várias violações de direito, inclusive quanto a políticas públicas, a serviços públicos, né? E a partir, eu acho que a partir de agora é importante que que o Estado reconheça, né, essa ausência com relação a essas políticas. Então, quando a gente pensa nas comunidades, a gente tem, eu acho que quanto maior demanda, né, e isso, inclusive, vai refletir nos dados em relação à população que está, ou que está, às vezes, um pouco mais fora do território, com relação a essa demanda da regulação fundiária. Sem dúvida, a questão fundiária é a questão que atravessa e que faz com que esses territórios eles estejam assegurados seus direitos de acordo com o artigo 108 da Constituição. Então, é assegurado pelo artigo, né, da Constituição que nós, povos quilombolas, a gente tenha sim o título da terra. E isso perpassa por um processo fundiário que cabe ao Estado e às suas instâncias realmente agora, né, depois de todos esses anos, focar e conseguir essa regularização dos territórios. Tem territórios que estão demarcados, tem territórios que estão apenas delimitados, tem territórios que estão titulados, então a gente tem uma série de questões que atravessa de norte a sul do país, assim. Então, eu nem
quanto uma quilombola desse estado, né, dessa região, a gente já acessou algumas políticas públicas. Mas a gente tem comunidades que elas não têm. Então, por exemplo, na minha, ainda que a gente tenha pelo município uma escola multisseriada, que isso ainda é uma questão grave, né? Uma escola que tenha 1 ou 2 professoras para dar conta do ensino fundamental 1 inteiro, a gente já conseguiu acessar o fundamental 2 e o médio tendo uma escola quilombola e tendo dentro uma estrutura, todo um currículo voltado também para isso, né? Por mais que o sistema de ensino do Estado, ele também, enfim, tem algumas falhas e tal. Com muita luta, a gente tem isso, mas tem ainda territórios que não tem escola, ou os alunos têm que andar, caminhar, seja muito, né, no sentido de transporte público, ou enfim, eles estão muito vulneráveis a isso. Então, efetivamente, políticas públicas voltadas à educação, não só a educação no sentido do prédio físico, mas também a pensar a educação quilombola, que já é uma pauta que, enfim, né, a gente tem bastante discutido sobre isso. Isso exige também que o Estado, no seu âmbito, né, o poder público no seu âmbito estadual, municipal, né, regional, pense essas políticas, pense a questão da educação, da saúde. Então, sem dúvida, a saúde também é uma questão. O transporte, né, como todos, né, nesse país, a gente tem o nosso direito de ir e vir, e infelizmente muitos dos territórios estão em lugares, às vezes, de difícil acesso, então estradas, enfim, uma série de estruturas, né, serviços públicos que devem agora ser observadas de acordo com as vulnerabilidades de cada território. E, sem dúvida, a regulação fundiária, porque só assim a gente pode também ajudar a minimizar os conflitos que esses territórios eles passam. Isso é uma coisa que eu também gosto, sempre importante mencionar e deixar registrado que muitas comunidades hoje elas sofrem violações, seja enfim, né, pelo próprio Estado, mas também violações fundiárias, né, a gente chama de terceiros, né, de especulação imobiliária, enfim, né, de violência até mesmo física, assim, né, em seus territórios. Então, eu acho que essas políticas elas podem ajudar a minimizar isso. E agora, por fim, o Estado tem sim atributos, porque sempre a gente ouvia do Estado muito falando que não tinha como saber onde estavam, quantas pessoas residiam no território, enfim, agora a gente tem com esses dados mais uma ferramenta para efetivamente ajudar nessa construção de políticas públicas. Então, Maíra, essa questão dos conflitos é que é importante, né? Recentemente a gente esteve lá na Bahia acompanhando um seminário na Teia dos Povos e os dados, só na Bahia tem mais de 60 regiões, 60 regiões que estão em conflito, sofrendo com o avanço da especulação imobiliária e tudo isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente dessa questão dos conflitos, que é normalmente o que se coloca, né, o que se vê, é mais os conflitos dos povos originários. E dificilmente se coloca os conflitos das áreas quilombolas, assim, tão em evidência. Para falar sobre isso, eu sempre trago um assunto que hoje está muito em debate também, que nos atravessa e que a gente tem que achar maneiras de enfrentar, que é a questão do racismo ambiental. O racismo ambiental ele é um conceito que perpassa não só pela discussão de dano, ao dano físico com relação ao impacto ambiental. Essa é uma área que eu estudo já faz um tempo, né? Por estudar a questão de contaminação ambiental relacionada à questão de mineração, mas não só nesse sentido que eu gosto de falar do impacto físico, né? Então, em relação a uma contaminação, né? Isso também é algo que perpassa, assim, alguns territórios, né? Então, a gente tem uma série de violações quanto a danos ambientais, passivos ambientais, como no próprio território, né? Por conta de um passivo muito antigo da mineração de chumbo e que até hoje a gente vê, né, a presença e o impacto desse passivo de acordo com algumas pesquisas e a que eu fiz em 2017, né, porque em 2018, mas não só isso,
quanto também a gente tem uma série de especulações, seja de fazendeiros, madeireiros, né? O próprio garimpo, que também cerca alguns territórios. Então, a gente tem uma série de violações nesse sentido. E quando a gente está falando da regulação fundiária, a gente está falando de um povo que tem, né, o direito à sua terra legalmente registrado em cartório e que pode se defender a partir, né, a partir enfim, né, desse uso, né, enfim, né, desse uso jurídico que o título nos dá. Mas, quando eu penso numa questão do racismo ambiental, é que ele nos atravessa, porque quando a gente pensa, lá que eu falei, que esses povos que vieram de um continente específicos, com um conhecimento específico para trabalhar no Brasil, esse mesmo povo, depois ele é atravessado por diversas violações. Então, se for para pensar na população negra, vamos pensar no estado de Minas Gerais, que está não só em Minas, mas gosto de dar esse exemplo que todo mundo conhece, né? Que é um estado em que por muitos séculos teve a mineração de ouro, de ferro, né? Como um grande avanço, enfim, né? Do desenvolvimento do estado, e que hoje você tem diversas comunidades que são violadas, seja por empreendimentos mineiros, seja, né, pela própria especulação imobiliária, né, essa invasão do meio urbano para o centro, para o rural também, né? Então você vai vendo que esse racismo ele é tão perverso que ele nos atravessa, seja poluindo o que a gente tem, né, de natureza, seja atravessa com o próprio usando o nosso território, limitando a população no seu principal direito, que está lá na Constituição, de ir e vir, né, se não me engano, no artigo 3 da Constituição, o direito de ir e vir. Então, diversas comunidades elas são atravessadas por isso, por essas violações. Então, e aí esse racismo ambiental ele vai ganhando minúcias, né? Porque as comunidades elas vão ficando amarradas juntamente com essa questão de elas não terem acesso a algumas políticas públicas isso ajuda né, para que esse êxodo, né, da população quilombola para outros centros, né, urbanos, enfim, aconteça também. Então, essa é algo que eu falo e é de extrema importância que todos saibam, né, sobre essas violações que os nossos territórios eles sofrem a âmbito nacional, assim como nossos irmãos, os povos originários. Maíra, falar dos quilombos e dos quilombolas nesse cenário político atual é também falar de uma luta política, que você já falou aqui. Como é que a divulgação desses dados pode influenciar a percepção da sociedade, principalmente da sociedade branca, da branquitude, em relação às comunidades quilombolas? Olha, eu penso, né, que a nossa invisibilidade ela sempre foi muito bem demarcada pela estrutura da construção da sociedade a partir, né, do que a gente sabe desse racismo que é estrutural, que está nas instituições, né, e principalmente nas instituições de ensino, porque todo mundo aqui tem direito a um acesso, né, tem direito ao acesso ao ensino formal e muito do que você não vê, você não conhece, né, então seja numa escola particular, numa escola pública, sermos vistos, né, assim como a população negra em geral, estarmos nos lugares, ocuparmos lugares, é fundamental para que a gente acabe com essa invisibilidade. E a partir disso, né, eu também sempre coloco assim, ser quilombola, isso não significa que quando a gente extrapola, pensar que o nosso território ele está além do meio da questão física e ele atravessa a nossa territorialidade, né? Pensar que a gente também a gente compõe uma parte da população que tem direito a estar num serviço público, ser um professor, ser um advogado, ser um médico, enfim, a gente tem direito, como qualquer outro cidadão, a estarmos e ocuparmos, né, os serviços, os tipos as diversas funções que a gente tem no nosso país. Então, isso é uma questão, né? Então, a gente ter hoje esses dados e pensar políticas públicas na educação para que a gente também ocupe outros espaços, a gente ajudar, né, a diminuir essa invisibilidade. E isso depende não só do povo quilombola, porque essa nossa luta,
ajudou historicamente, né, nos direitos para a população negra. Essa nossa luta, ela ajuda a permanecer, a gente ainda ter um pouquinho que resta dos nossos biomas em pé, assim como os povos indígenas, né? Porque onde tem indígena, onde tem quilombola, a gente tem floresta em pé, e essa é uma das nossas lutas. A gente luta por águas limpas, pelos nossos rios não barrados, mas então ela é uma luta que quando a população ela se enxerga dentro dela e também a contribui para acabar com essa invisibilidade, para destruir essas ferramentas, esses mecanismos do racismo estrutural, é uma luta que todos passamos a ganhar, né? Então, eu penso que a gente ocupar esses espaços, ter políticas públicas voltadas dentro e fora do território, em diversos âmbitos, seja federal, estadual, municipal, possa ajudar nisso, assim. Maíra, a gente queria agradecer sua participação aqui no podcast ADU, pedir para você fazer aqui a sua consideração final, o seu encerramento e agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, para mim é uma honra, né, poder contribuir, estar aqui, né, com essa voz, ter meu lugar de fala, a partir de uma quilombola, mas que também é acadêmica, cientista, que ajuda a construir, eu espero, e eu sempre luto para que essa minha trajetória ela nunca seja algo individual, mas sim coletivo. Eu sou parte de um processo coletivo. Eu venho de uma comunidade que lutou por mais de 30 anos pela não construção de uma usina em cima do nosso território. Eu tenho muito orgulho de dizer sobre isso. Sou neta de um homem que usava muito o rio porque era canoeiro e que ajudava a levar mercadorias e pessoas, que foi letrado, escrevendo na casca de palmito, como disse já aqui a nossa repórter, a Maria da TV Unicamp. Uma vez eu dei essa reportagem dizendo que eu tenho muito orgulho, né, de ser neta desse avô que aprendeu a escrever no seu trajeto nas canoas, nas remadas de canoa, e que ao longo do meu crescimento foi falando da importância da educação, e além dos outros parentes que sempre incentivaram, de ser filha de uma Maria que sempre me incentivou e é professora quilombola, de uma vó Maria, que inclusive ontem fez 94 anos, é a mais velha, a matriarca da comunidade, e bisneta de outras Marias que ajudaram nesta construção, né, desses territórios, e que hoje nos ensinam o quanto é importante ocuparmos esse lugar de fala, ocuparmos esse espaço, sim, estarmos inclusive na produção de conhecimento científico, acadêmico. Então é isso, gente, eu agradeço, eu espero que essa luta ela possa se emanar para que outros jovens quilombolas, assim como eu, quando saí do meu território, possa ocupar outros espaços e voltarmos e fortalecer os nossos territórios sempre. Muito bom. Legal. Encerramos aqui mais um episódio do podcast ADU. Agradecemos a participação de Maíra Rodrigues da Silva no episódio de hoje. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até lá!